Na aula de hoje, nós falaremos sobre os atos judiciais, os atos realizados pelo juiz, pelos tribunais, pelos relatores e quais desses atos que comportam e qual o reflexo que isso tem para a fase recursal. Então nós temos que, primeiramente, ato judicial é o ato realizado por um juiz durante o processo. Seja um ato dentro do processo de conhecimento, um ato num cumprimento de sentença, um ato em segundo grau, um ato em instância superior, um ato em execução. O juiz sempre tem que se manifestar, tem os momentos de se manifestar e isso vai ter um reflexo no processo. Vamos verificar quais são esses reflexos e como que nós podemos vincular isso à forma recursal. Primeiro, nós temos que o juiz se manifesta no processo de diversas maneiras. O primeiro é o ato não suscetível a recurso. O que seria esse ato não suscetível a recurso? É o que a gente tem no artigo 203, parágrafo 3º do novo Código de Processo, os despachos. O que seria esse despacho e como ele está disposto nesse artigo 203, parágrafo 3º. São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo de ofício ou a requerimento da parte. Aqui a gente tem que pensar que o ato do juiz é dividido em duas formas. Um ato com alguma espécie de cunho decisório e um ato sem ter uma decisão, sem conter um ato de decidir. Quando o juiz simplesmente impulsiona o processo, seguindo o que está no Código de Processo Civil, ele não decide, ele não valora aquela situação, ele não dá um valor, ele não causa ali um prejuízo. Ele simplesmente dá andamento ao processo, especifica em provas, vistas partes, cite-se. Então são diversas formas que a gente pode verificar que é um despacho. O juiz se manifestou? Manifestou. Causa reflexos no processo? Causa. Mas tem um cunho de decidir? Não. Aqui ele não decide nenhum incidente, ele não decide, ele não dá uma sentença, ele somente impulsiona o processo. Se ele somente impulsiona o processo, ele não tem nenhum cunho de decisão, não tendo um cunho de decisão, ele não influencia no processo a causar prejuízo. Sem cunho decisório, sem recurso. Então, nós temos aqui um despacho é algo que não decide nada. O artigo 1001 do novo Código de Processo vai dizer: dos despachos não cabe recurso. Então aqui a gente tem despacho, não cabe recurso. Posso recorrer de um despacho? Não, não posso recorrer de um despacho porque o juiz não deu ali uma valoração, não deu nesse momento um cunho de decisão e consequentemente não tem um prejuízo. Então, esse é o primeiro ato, o ato não suscetível a recurso. Aí depois nós temos os atos suscetíveis a recurso, e eles se dividem em mais partes. O primeiro ato suscetível a recurso, e é relevante que se eles são suscetíveis a recurso, é importante você visualizar qual o ato para que você faça a correspondência com qual recurso você irá interpor. E isso é importante visualizar qual que é ou quais são esses atos. Primeiramente, o artigo 203 fala sobre a sentença. O que é a sentença em si? A sentença é todo aquele ato que, dentro do processo, coloca fim a fase de conhecimento ou que extingue a execução, utilizando o artigo 485 ou o artigo 487 do novo Código de Processo. Decidiu-se, colocando fim à fase cognitiva, à fase de conhecimento, ou extinguindo a execução, é uma sentença. Ele encerra ali aquela jurisdição, aquela prestação jurisdicional, encerrando aquela fase ou encerrando o processo quando ele tem aqui essa execução. E como ele coloca nesse artigo 203, parágrafo 1º, extingue a execução. Ele não colocou aqui o cumprimento de sentença, mas analogicamente você tem que verificar o quê? Se quando extingue a execução é uma sentença,
Quando extingue o cumprimento de sentença, que faz aqui uma analogia à execução, também será uma sentença, também terá esses moldes, como é no processo atual. Essa mudança de conceituação na sentença foi uma forma de você visualizar uma adaptação do que estava lá no artigo 162, parágrafo 1º do antigo Código, para o processo sincrético que já existe desde 2005. Se nós tínhamos lá que sentença no antigo Código era o tipo de decisão que implicava em utilizar as situações previstas no artigo 267 e 269 do antigo Código, ela limitava, porque muitas vezes ele decidia no processo de execução, ele decidia de forma parcial e não estava dentro dessa conceituação de sentença. Agora é mais fácil. O que é sentença? Tudo aquilo que se decide utilizando o 485 e o 487, 485 sem mérito, 487 com mérito, colocando fim à fase cognitiva e bem como extinguindo a execução, que também serve como cumprimento de sentença. Essa é a sentença. E da sentença vai caber alguma espécie de recurso, normalmente a apelação, como a gente vai falar mais para frente, mas também tem outras espécies de recurso que podem ser impugnados, que podem impugnar uma apelação. Então, essa é a sentença. Depois nós temos a decisão interlocutória. A decisão interlocutória muda e muda muito. Não muda a sua forma. É óbvio que não se tem tanta autonomia assim, mas no código anterior nós tínhamos que a decisão interlocutória era aquela que no curso do processo resolve questão incidente. Era só isso que tinha lá, e aí você pensa, e se a questão não foi incidente? E se a questão, e o que seria esse incidente? Então, tinha várias possibilidades durante o curso do processo e depois que desse a sentença, era aquela decisão interlocutória, tinham essas dúvidas para ser sanadas. O que o novo código, ele organiza isso no artigo 203, parágrafo 2º. Ele coloca de maneira restritiva a sentença e de maneira extensiva a decisão interlocutória. Ele diz claramente no artigo 203, parágrafo 2º, tudo aquilo que não for sentença é uma decisão interlocutória. Aí fica mais fácil de nós visualizarmos o que é esse pronunciamento judicial. Tudo aquilo que não for sentença é uma decisão interlocutória. É óbvio que tendo um cunho de decisão. Se não tiver cunho de decisão, será um despacho. Então, decisão interlocutória é todo pronunciamento de natureza decisória que não se enquadre no parágrafo 1º do artigo 203. Ou seja, o que não é sentença é decisão interlocutória. Resolveu todas as dúvidas que se tinha em relação à decisão interlocutória no antigo Código de Processo. E aí a gente coloca aqui uma pergunta. Como diferenciar ou como saber se é um despacho ou uma decisão monocrática? Até porque várias vezes uma decisão interlocutória, o magistrado coloca em cima despacho, ou ele está dizendo que é despacho, mas tem um cunho de decisão. Como sempre você tem que pensar ali que o que importa não é o que o magistrado coloca que é a decisão, é o conteúdo daquele ato que vai dizer se é uma decisão ou um despacho em si, consequentemente a forma recursal que tem dele. Nós temos primeiramente que analisar que o despacho não tem nenhum tipo de decisão, ele somente prolonga, ele dá andamento, impulsiona o processo. A decisão interlocutória, pelo que o próprio nome diz, ele decide algo que vai impactar no direito das partes, direito material ou direito processual em si. Dentro dessa possibilidade, nós temos, e se o juiz aparentar dar um despacho, ele faz aquele ato, mas ele faz aquele ato equivocadamente. Vamos supor que ele inverta a ordem das partes. Sempre a gente tem que primeiro falar o autor e depois o réu, mas aí vamos supor que o juiz diga alegações finais para as partes, primeiro o réu, depois o autor. Ele inverteu a ordem. Parece um despacho, mas não é um despacho. É cabível o recurso sobre isso? Então aí a gente iria contrariar o artigo 1001, dizendo que da decisão do despacho não cabe
o recurso, não contraria por quê? Porque se ele inverte a ordem do Código de Processo, ele inverte aqui, valorando aquela situação, transformando aquele ato em uma decisão interlocutória, deixando ele, apesar de parecer um despacho, a natureza simplesmente de impulso oficial. Então, causando um prejuízo, se torna uma decisão interlocutória. Possivelmente cabível um recurso sobre ele, seja que a gente vai falar o agravo de instrumento ou, posteriormente, como está no artigo 1009, parágrafo 1º, uma apelação, uma preliminar de apelação. Então, isso é a decisão interlocutória e a diferença dela para o despacho. Depois nós temos, Raul, uma espécie de decisão já no tribunal, a decisão monocrática. O que é a decisão monocrática? Como nós já falamos do relator na aula anterior, o relator é o juiz do segundo grau ou dos tribunais superiores que tem mais proximidade com o processo e que ele tem aqui uma visualização monocrática. Ele cuida daquele processo por ser o relator. Se ele tem essa proximidade com o processo, ele que vai tomar conta de algumas situações processuais em que talvez ele tenha que se manifestar. Vamos supor que você peça uma produção de prova no tribunal. Ele vai levar isso para o colegiado? Não, ele tem autonomia, o relator, para realizar a decisão. E aí ele decide sozinho. No tribunal, qualquer tipo de decisão realizada sozinho é uma decisão monocrática. Então, e essa é a decisão monocrática. Só que essa decisão monocrática, ela vai ter aqui 3 espécies de decisões monocráticas. Ela vai ter aqui a decisão monocrática interlocutória, que é aquela decisão monocrática em que ele utiliza os mesmos moldes da decisão interlocutória de primeiro grau, ele decide algo que ele precisa se manifestar judicialmente antes do julgamento do recurso ou da competência originária, decide sobre provas, mudança de advogado, expedição de algum tipo de documento ou uma concessão de uma liminar, é a decisão monocrática interlocutória. Aí depois nós temos a decisão monocrática homologatória, que ela serve aqui como uma possibilidade de se homologar um acordo realizado no tribunal. No atual Código de Processo, o tribunal não homologa nada, uma vez que ele recebe o acordo, ele remete para o juiz de primeiro grau realizar a homologação. Nesse caso, o próprio relator, visualizando o que as partes compuseram, já pode realizar a decisão monocrática homologatória, simplesmente homologando o que eles disseram ali. Tem um cunho de decisão? Não, tem um cunho de homologação, o que difere da decisão monocrática interlocutória. E depois nós temos a decisão monocrática terminativa recursal. O que seria essa terminativa recursal? Com base no inciso 3º do artigo 932 do novo Código de Processo, a gente tem o quê? O relator, se visível que o recurso não cumpre os requisitos de admissibilidade, ou seja, ele não cumpriu as formalidades recursais, ele não irá adentrar no mérito do recurso, ele não irá julgar o recurso em si. Então ele pode monocraticamente, já visualizando que não houve o cumprimento daqueles juízos ou dos requisitos de admissibilidade, ele pode ali não conhecer do recurso, dizer não julgo o recurso porque faltou um requisito para tal. Então é a decisão monocrática terminativa recursal. E depois nós temos a decisão monocrática definitiva ou resolutiva recursal. Nesse caso aqui, o relator sozinho decide, ultrapassando a admissibilidade e entrando no mérito do recurso. Mérito do recurso, o motivo pelo qual você recorreu, o provimento ou improvimento do recurso. Dessa maneira aqui, decisão monocrática definitiva ou resolutiva recursal. Ele julga o mérito do recurso de maneira monocrática, ele julga sozinho. Essas possibilidades aqui estão no artigo 932 do novo Código de Processo, inciso
4, inciso 5, onde ele dispõe tanto que ele pode negar um recurso, quando ele pode prover um recurso. Ele pode dar ganho de causa ao recurso ou ele pode negar aquele recurso. E depois nós temos a decisão que é a mais esperada na forma recursal, que é o acórdão. O acórdão é a junção de uma série de votos dentro de um colegiado, onde cada um dos desembargadores ou dos ministros vão realizar o seu parecer jurídico diante daquela matéria e, conjuntamente, a conjunção de todos os votos forma um resultado, forma um parecer jurídico que é o acórdão, onde aquele colegiado acordou, chegou num acordo entre os seus posicionamentos. É óbvio que é um acordo que pode ser por unanimidade, que pode ser por maioria, mas eles chegaram num resultado final. Então isso é o acórdão, é o motivo pelo qual você recorre. Você quer que um colegiado julgue o seu recurso e responda o que você quis naquela forma recursal. Então isso é o acórdão. Acórdão sempre você tem que colocar na mente que é uma decisão colegiada, conforme está no artigo 204 do novo Código de Processo, que diz: o acórdão é um julgamento colegiado proferido pelos tribunais. E aqui tanto faz se ele tem um acórdão de uma Câmara, um acórdão de uma Câmara reunida ou um acórdão de um tribunal do pleno, de um órgão especial, de um tribunal de segundo grau ou de um tribunal superior. Acórdão é um julgamento colegiado proferido pelos tribunais. Hoje nós vimos os atos judiciais, aqueles suscetíveis de recurso e aqueles não suscetíveis de recursos. Essa foi a aula de hoje e até a próxima aula.